Foi o dia do Herbalife Honors, que a gente espera ansiosamente, né? Mas é, é assim, é muito bom, né? Receber o bônus, né? A gente fica animado, mas também não muda muita coisa, né? A vida continua a mesma, né? Só. Outro dia eu estava lendo, né, sobre isso, quando a gente atinge um sonho, né? Como às vezes as coisas não são como que eu vou falar assim? Não, você não se sente como é diferente do que você imaginava, né? Então, eu acho que assim que a gente tem uma filosofia de vida, né? Eu e a Mariana de trabalhar o dia de hoje, né? Se focar no momento presente. A gente vai falar um pouco sobre isso. E foi muito legal. Então, eu até queria mostrar para vocês aí o bônus. Eu não posso mostrar, né? Não sei se pode, se não pode, mas eu queria mostrar para vocês esse evento, né, que a gente está tendo, um pouco para vocês conhecerem, não sei se a Carlota mostrou, mas isso aqui é o Herbalife Honors, né, que uma vez por ano tem, né, então esse aqui é o painel, né, então aqui tem a agenda do evento, os speakers, né, então são 6 novos Shermans, acho que é um recorde, né, num ano. Então, os palestrantes são todos novos Shermans, né, do mundo inteiro. Então, aqui tem... aí cada um gravou um treinamento curto que foi mostrado, né, terça, quarta e quinta. E depois eles fizeram um treinamento longo que vai estar disponível para a gente assistir aqui, os qualificados, né? Não sei se vai poder mostrar. Tem painéis regionais aqui de mídia social, de clube de nutrição, da nova realidade virtual. Então, são painéis de presidentes, né, que estão tendo bons resultados. E então é muito, muito legal, né? Aqui tem o painel dos ganhadores dos bônus, né? Do mundo inteiro. Foi, acho que um recorde. Eu não sei quantos tiveram, mas foi mais de 500 ganhadores de bônus. Por enquanto não dá para ver. Aqui tem o Hall of Fame também. Tem muito, essa plataforma ficou muito legal, porque se a Carlota sabe, né, os presidentes que estão aí, o Márcio também, né, que eu já vi, o Fernando, pelo menos que eu estou vendo aí, todo ano a gente fica muito, eu pelo menos, né, fica muito ansioso para ir lá no Honors, lá em Los Angeles, para poder encontrar o pessoal do mundo inteiro, os presidentes do mundo inteiro. Como a gente está, eu estou mais de 25 anos na Herbalife, a gente conhece muita gente, e aí é muito legal, né? E ano passado, pô, foi assim, um mês antes que a gente do evento, veio a pandemia e o evento foi cancelado. Eu, inclusive, estava nos Estados Unidos já, então até peguei o coronavírus lá. Então, e aí não teve o evento, né? Então foi feito um evento virtual, assim, meio em cima da hora, tal. Não foi uma coisa assim, nem dava tempo de se fazer, né? Porque era um evento, um mês antes foi cancelado. E aí esse ano eles fizeram um evento muito legal, uma coisa super dinâmica, super legal, super motivacional, e é muito legal a gente entender, né? Porque assim, o Brasil, né? Eu tenho um livro que eu li que chama Prisioneiros da Geografia, né? Que explica como que o desenvolvimento econômico dos países está ligado na geografia. Então, por exemplo, ele fala dos Estados, por que os Estados Unidos a geografia ajudou, por que a Europa também ajudou, a Rússia, a China. E aí ele explica que o Brasil, aqui a América do Sul, a gente é isolado do mundo, né? A gente não tem contato com o mundo, tudo é muito longe, né? A Europa é longe, os Estados Unidos é longe. O Brasil é um país isolado. Então, a gente aqui no Brasil, a gente está isolado do mundo da Herbalife. A gente não vê o que está acontecendo, né? Porque a gente trabalha aqui entre nós, então a realidade da Herbalife é o Brasil. E assim, quando você vê o tamanho da empresa no mundo inteiro, o crescimento que ela está tendo no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, né? É incrível, né? Oportunidade incrível, porque pô, ela está lá
40 e tantos anos nos Estados Unidos, 41 anos, né? E tá bombando lá. Esse ano foram 350 novos presidentes. Imagina só, acho que uns 250 era dos Estados Unidos. E então e eu acho que com a internet, né, com essa plataforma, a Herbalife não era uma empresa digital, só que ela está se transformando numa empresa digital. Isso permite você fazer negócios no mundo inteiro. Então, eu falo que a única barreira que você tem é a língua. Então, porque, por exemplo, qual que é a diferença de você... Eu estou aqui em Valinhos, eu fazer um cliente, por exemplo, em São Paulo, que eu não vou encontrar com ele, que eu vou fazer online, e fazer um cliente, por exemplo, na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, porque brasileiro, ou na Austrália, brasileiro tem no mundo inteiro. É uma praga, né? E também tem o mercado de português. Portugal também é um país que está indo muito, muito bem. Então, é muito legal a gente ter essa perspectiva, né? De poder trabalhar o mundo inteiro e poder ver. Então, o evento é fantástico nesse sentido, de você poder entender que, às vezes, você está aí na sua cidade, no seu espaço, no seu bairro, só que a oportunidade é global, é mundial da gente fazer, né? Então, o evento assim, é muito, muito legal. Então. Até a Mariana, ela fica até mais animada que eu. Eu já gostei muito, foi muito legal. Tal, e ver, por exemplo, uma coisa assim, a gente pessoalmente, né? Eu já trabalhei, já fiz, né? Já tive espaço, já tive box, tudo. Eu não trabalho com espaço de vida saudável pessoalmente, eu não tenho um espaço tal. Mas você vê o crescimento dos espaços lá nos Estados Unidos, você fala, pô, precisa arrumar, abrir um espaço lá e tal, e provavelmente isso aqui venha para o Brasil também, né? Esse modelo que eles estão fazendo lá, que está dando tão certo, né? E, cara, quando a gente entrou na Herbalife era 20K, 30K, agora 100K tem, eu nem sei quanto 100K tem muito 100K, 100K, né? 10 vezes um membro da equipe de presidente. Então o evento foi muito legal, está sendo muito legal, ainda tem hoje, né, que é os top 10, né, os Shermans, a experiência dos Shermans, viu? Não sei se a Carlota viu lá, que agora você vira Sherman, nossa, é maravilhoso lá o que você ganha, o que você tem de recompensa, né? Os presentes, as férias, tudo é maravilhoso. Então, vamos começar o treinamento. Quem quiser fazer alguma pergunta também, pode perguntar a hora que quiser, né? Então, qualquer coisa, mas deixa eu só falar um pouquinho para vocês. Acho que muita gente que já conhece a minha história, mas hoje eu gosto de falar assim que eu tenho duas histórias. A primeira história eu contava sempre antes de eu entrar na Herbalife, que foi há mais de 25 anos atrás, né? Então, eu contava, falava assim, antes de entrar na Herbalife, eram as pessoas de vendas da Pascoal e tal. Só que hoje eu acho que na verdade, eu tenho mais tempo na Herbalife do que fora dela. Eu tenho 51 anos e tenho 26 anos na Herbalife. Então, a minha história, né, é muito mais dentro da Herbalife do que fora. Então, eu acho que para vocês que estão aqui é muito mais interessante eu contar, né, a minha história de dentro da Herbalife, né, que eu tinha 24 anos, comecei aqui no Brasil, tudo, e eu trabalhei, né, no 1994 até 2007, né? Quantos anos dá isso? 94, 6, 13 anos eu trabalhei. E durante essa época, né, foi uma época muito de altos e baixos, né? A gente tinha os altos, os baixos, os altos, os baixos. O negócio no primeiro ano bombou, depois caiu 80%. Depois crescia um pouquinho, caiu um pouquinho, aí e todo o negócio era baseado em cima de uma coisa que a gente
que muita gente aqui conhece, que era o STS, era levar a gente no STS, era fazer um supervisor e vender 4.000 pontos, e aí era isso que a gente fazia, né? E levava as pessoas no evento, e tinha os eventos de liderança, e aí bombava pra caramba, no final do ano bombava, aí depois caía, aí bombava de novo, então era uma coisa, foi um período assim, que era baseado numa empresa de eventos, que a gente, eu costumo dizer que naquela época a gente vendia a riqueza, né? Então, o Pedro Cardoso falava, não, você tem que ter uma Ferrari, você tem que ter um carro, não importa onde você morava, você tinha que mostrar que você era rico, porque era isso que a gente vendia, né? Era vendia a pessoa ficar rica. Então, era o negócio. E isso foi até 2007 e foi um negócio assim que era muito cheio de altos e baixos, a retenção era muito pequena, era menos de 20%. Para você ter uma ideia, você punha 100 supervisores. Desses supervisores, ficavam menos de 20. Então, você tinha que todo ano ficar reconstruindo. A maioria das pessoas comprava 4.000 pontos e ficava desesperado, não sabia o que fazer. E aí mas era divertido, né? Uma festa tal. Então, foi a primeira fase que a gente teve. E em 2007 aconteceu duas coisas. A primeira, assim, eu me separei da minha primeira esposa, a Cristiane, e eu já estava meio de saco cheio, né, desse negócio, porque era muito difícil ver as pessoas desistindo, ver as pessoas não terem sucesso, sempre ir atrás. Eu já, assim, você não podia falar com a pessoa, não, entra que você vai ficar rico, porque eu não acreditava mais que a pessoa ia ficar rica, porque a maioria não ficava, a maioria desistia, a maioria não ganhava dinheiro, era muito ruim. Então, aquilo vai meio que te drenando, e eu fiquei meio desanimado e separei também, que é uma coisa muito traumática, você tem uma perda, você perde dinheiro também, perde seu cheque, porque quando você é presidente, você separa, você não é mais, você pode até ser o presidente, mas teu cheque é de milionário, você vai dividir por dois, né? Então, esquece. Então, você tem uma perda financeira, perda da família, um monte de coisa, aí eu resolvi parar, né, de trabalhar e comecei a fazer outras coisas. E foi nessa época que começou, né, o Espaço Vida Saudável. Foi em 2006, eu peguei o comecinho, tal, foi muito difícil. Aí tinha o negócio dos espaços compartilhados, alugar um box, shake com aveia, né? Então, pô, quem viveu é uma novela, né, Carlota? Quem viveu essa história inteira, puta que é demais, né? Você fala, meu, dá um filme. E aí, não sei o quê. Amor, faz um chazinho aqui para mim, por favor. Hã? Tá bom. Então a gente foi, e tinha aqueles negócios do box, o shake com aveia, aí, meu, puta confusão, tal, e ninguém Meu, e aí aquilo lá, e todo mundo via o México, via aquele sucesso, falava, não, vai acontecer aqui e tal. Inclusive, eu estou lendo um livro, eu li um livro, esse mês chama One Sentence Persuasion Course, que é o curso de persuasão de uma sentença lá, que são 5 coisas que você fala, que você faz as pessoas fazendo o que você quiser. Depois até eu conto para vocês. Mas tinha massagem, tinha aquele negócio de botar na cabeça, tal. Então, vem um copo d'água também. Então, a reunião de polimento, era uma puta briga, aqueles espaços, aqueles espaços, como é que chama? Aqueles espaços centrais, era uma puta briga, a gente tinha com organização e tal. Eu não sei se vocês viram, quer dizer, vocês não viram, mas quem inventou o espaço central foi aquele Sócrates Valência. Ele é lá do Paraná, meu. O cara é top 10 do mundo de royalty. Aquilo lá era o certo. Você quer saber, viu? Aquilo lá era o certo. Fazia o espaço, pagava 200 contos no espaço e tal. Aí, cara, eu desanimei mesmo. Falei, meu, parei de trabalhar na Herbalife e comecei a fazer outras coisas. Comecei a envolver com outros negócios, ganhei dinheiro, perdi dinheiro, aprendi um monte de coisa. Trabalhei bastante com marketing digital
E fiquei nisso de 2007 até 2015, né? Então, para quem não sabe, essa época, 2007 até 2014, foi a época de maior crescimento do Herbalife no Brasil, né? Foi muito, fez não sei quantos presidentes, não sei quantos 20K. Bem, foi o maior crescimento que a gente teve, foi nesses anos que eu fiquei fora, né? Foi bom porque eu ganhei dinheiro, não precisava fazer nada, né? Porque o negócio cresceu muito, cresceu porque por várias razões, uma das razões também que a gente teve um crescimento econômico muito grande nessa época, de 2006, 2007 até 2014, teve um boom de crescimento econômico no Brasil e também a Herbalife aproveitou isso daí para crescer junto. Então, e eu, na verdade, nunca mantive o meu cheque, cresceu um pouquinho e tal, mas não recrutava ninguém, né? Até estranho, né? Porque falava assim, pô, eu não trabalhava na Herbalife, né? Mas a verdade é que eu trabalhava assim, porque eu fazia meu volume todo mês, vendia meus pontos. Tem muita gente que acha que trabalha pra caralho, mas vai lá e faz 2.500 pontos por mês, tal. Que era o que eu fazia também, meu. Então, se você não está, na verdade, recrutando, está trazendo gente nova, praticamente você está gerenciando, era a mesma coisa. E às vezes é aquilo que fazia, porque uma coisa que eu aprendi, assim, nesse negócio, assim, ou você faz 100% e ganha 1.000%, ou se você fizer 70%, 80%, sabe quando você vai ganhar? Nada, não vai funcionar. Tem que fazer 100%. E peguei muita onda, viajei pra caramba, ia toda sexta, papai. Agora eu pego até mais que naquela época, porque a gente trabalha online e tal. Então eu fiquei fora de 2007 a 2014. Aí, 2014, cara, eu falei, vou voltar. Me deu a vontade de voltar a trabalhar, tal, de voltar a fazer. A gente foi naqueles eventos lá nos Estados Unidos e a gente começou, né, em 2014. Um dia foi até o Renan, como é que ele chama? Renan Moreno, o Renan Moreno foi lá no meu escritório, eu tinha um escritório lá do centro, e ele falou, pô, você agora começou a trabalhar que o negócio está só caindo, tá? Agora é hora de começar. Eu falei, mas agora quando estiver crescendo, a gente vai fazer uma base. Mas eu comecei em 2014, 2015, e a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei, eu falei assim, pô, eu vou fazer o que eu sempre fiz, meu, porque eu vi que tinha tinha esse esquema do espaço, que o pessoal vendia e tal. Falei, vou fazer o que eu sempre fiz. Vou recrutar, fazer 10 consultor novo por mês, 2 supervisores, 10.000 pontos. Primeiro eu vou fazer isso, vou criar um sistema de recrutamento assim, 10.000 pontos. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou juntar 5 caras e vou ensinar os caras a fazer 10.000 pontos com o meu sistema de recrutamento. E aí eu já aumento só aí uns 100.000 pontos na minha organização, 5.000 pontos de royalties, já estou bonito na fita. Meu plano era esse, falar, 10 consultores, 2 supervisores, 10.000 pontos por mês, 5 caras fazendo isso, acabou, bota a publicidade, cria um funil, já sabia fazer um monte de coisa na internet. Então, o que eu fiz? Fui lá, criei um sistema de recrutamento, chamava 6 passos, né? Falei, eu me achava foda. Eu falei, vai ser a coisa mais fácil do mundo. Vou voltar logo, eu tô lá. Sou o número 1 de novo. Falei, botei lá, fiz o site, filmei os vídeos, fiz o fulinho, fiz um webinário perpétuo, puta trabalho, gastei uma puta grana, tal, para montar tudo. Fiz eu e o Jorge. Montamos tudo direitinho, tal. Botei 100.000 de publicidade no negócio, fizemos 4 supervisores. Falei, puta, gastei uma puta nota,
e falei, meu, não é possível, cara, não recrutamos ninguém, cara, foi um puta de um fiasco, meu, assim, sabe, meu, já tomei um chá de humildade ali direto. Aí, meu, falei, porra, agora isso aí não deu certo, né? O que agora que eu vou fazer? Aí eu fui, né, lá para um evento lá nos Estados Unidos, acho que foi 2006, peguei, encontrei a Susan Peterson. A Susan Peterson falou, montei um sistema, você vai, meu, negócio, você vai bombar, você vai fazer isso, tal. Meu, vai ter um evento em Houston, tal. É o Trial Pack. Trial Pack. Meu, aí ela pegou, o cara falou, ah, número 1 do mundo, meu, vou lá ver o que que é. Aí fui lá, vi o evento, tal, pô, os caras estavam bombando, Fit Campo tava aparecendo, negócio é mídia social, Trial Pack, um videozinho, não sei o que, vai, vende o Trial Pack, depois vende os produtos, meu. Aí o que que a gente fez? Montamos como é que chama? Montamos como é que chama? Um sistema, né, para vender o Trailpack, igual da Susan, tal. Puta tempo, gravação, sistema, grana, publicidade. Meu, não deu certo e não dá certo, né? Porque ninguém faz essa porcaria do Trailpack em nenhum lugar do mundo. A única coisa que eu queria fazer é pegar aquelas caixinhas, cara, e jogar, meu, um querosene, jogar fogo e, meu, e queimar tudo, meu. Fiquei tão puto com esse trial pack, cara. Falei, meu Deus, quem que inventou isso tem que, meu. E, cara, não deu nada certo, meu. E nada, e a gente, meu, animado, ó, vamos para. E aí foi isso. E aí, é, é, aí aconteceu isso também, só grana, nada de resultado e tal. E, pô, os caras da minha organização, eles foram assim, foram fiel, porque eles fizeram, participaram de tudo, né? Porque agora vai, não, é o 6 passos, agora é o Trailpack e tal. Aí, nisso, acabou o Trailpack, né? Não deu certo, e os espaços lá, tudo era espaço naquela época, né? Os espaços, e naquela. Aí eu fui, aí o Bolelli, né? Que eu sou amigo era amigo, né? Hoje, do Ricardo eu não sou amigo, mas ainda falo com ele. O Bolero não fala ainda. Não briguei, né? Mas me convidaram para fazer um evento para o Bolero lá em Recife. E, meu, eu fui lá fazer o evento e tal. E, cara, os caras estavam bombando com o Espaço Vida Saudável. Isso era 2006, 2007. Eu falei, meu, pô, os caras estavam bombando o espaço, não, é o shake gourmet, a borda, não sei o que tal. E, meu, os caras estavam com super resultado, um monte de gente qualificando, um monte de gente indo. E aí, os caras falaram, meu, abre um desse e tal. Aí eu falei, ah, meu, vou abrir e tal, cara, fiquei animado, vou abrir um espaço meu, eu vou tocar mesmo, vou fazer. Aí vai lá, monta o espaço, abre, reforma, pinta, faz tudo bonitinho, né? Porque as mulheres querem tudo lindo, maravilhoso, né? Não pode ser aquela coisa mais ou menos, tem que ser tudo bonito, né, Mariana? Vai fazer, tá? Lá no centro de Campinas, vamos inaugurar, vamos dar 3 dias grátis, chama todo mundo, tal, 100 pessoas, cara, 3 dias, no quarto dia ninguém, meu, tipo duas pessoas, meu. Aí aí eu desço lá, cara, vou convidar, puta trabalho, subo, tal, no que, meu, chamo o cara lá em cima, puta, explica lá a parede, o que tal, o cara vai, R$ 17, nunca mais a pessoa aparece, falei, porra, puta trabalho para R$ 17, eu vou falar, meu, tem alguma coisa errada nisso daí. E aí eu falei, porra, eu falei, meu, peraí, cara, puta trabalho para aqueles R$ 7. Eu falei, meu, não é assim. Eu falei, isso não tá certo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, falei, meu, eu vou vender produto, cara. O trabalho é o mesmo para trazer o cara para o cara ganhar 7 conto e para vender um programa. Então, meu, a gente começou a, a gente começou como é que chama? A gente começou a vender, né,
A Mariana tinha puta resultado, tal, a gente começou a vender. A pasta do Rodriguinho, né? Vendia tal, vendia 90 dias. Tal. Então, nosso foco ali no espaço era vender programa, não era ficar vendendo os copinhos, era chamar nego para perda de peso tal. E aí, viu, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não tenho nada contra o espaço Vida Saudável. É só assim, eu, Henrique, eu não tenho talento para tocar um espaço. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa sociável. Eu sou uma pessoa introvertida. Eu não gosto de ficar no meio de um monte de gente. Então eu não tenho, não é da minha natureza. É a mesma coisa que você pegar a Dona Maria e querer que ela tenha um Instagram de perda de peso tal. Ela nem sabe mexer. Então ela não tem habilidade para fazer. Eu, por exemplo, não tenho habilidade para tocar um espaço de vida saudável. Não é da minha natureza. Não tenho talento para fazer a coisa. Meu talento é outro. Então, quando eu conto assim, é só porque muita gente já deve ter feito. Então a gente começou a focar, né, em ficar. Meu, isso indo grana, né? Mas quando a gente pegou o e começou a vender, a Maria, a gente vendia, cara, e vendia esses 90 dias, cara. Vendia os programas, tal, as mulheres apareciam lá, iam lá e comprava o produto, comprava 90 dias, a Mariana fazia um puta acompanhamento, porra, a mulher não desaparecia, nunca mais. Se a gente comprava 90 dias, nunca mais. Pagava lá, quanto que é? 2, 3 mil reais, não atendia a ligação dela, não queria fazer, e ela ligava, queria acompanhar, e marcava de pesar, de medir e tal. E aí, o que aconteceu? E tinha umas que ela seguia, ela falava a dieta direitinho, faz assim, come arroz integral, come isso, come aquilo, cara. E a pessoa não emagrecia, ela emagrecia um tempo e aí ela parava de emagrecer. Eu falei, ela fala, mas ela tá fazendo direitinho. Eu falei, aí, e assim, uma das coisas que eu sempre gostei de estudar é nutrição. Então, eu falei, vamos mudar a dieta, vamos fazer assim. A gente contratou um nutricionista e a gente montou um modelo de alimentação, uma dieta mesmo. Porque, assim, quando eu entrei na Herbalife, falava assim, pra você emagrecer, você tem que tomar 2 shakes por dia e fazer uma refeição livre. Que você pode comer na refeição livre? O que você quiser. Pode comer o que você quiser. Pode beber cerveja? Pode. Pode tomar sorvete? Pode. Pode fazer o que você quiser. Era 2 shakes e uma refeição livre. E, cara, na verdade, isso aí não funciona para a pessoa perder peso. Tem que ter uma dieta. Cara, o que a pessoa come no resto, entre a suplementação, é muito importante. Então, tem que fazer uma dieta. Tem o que a pessoa vai comer antes, tal, é muito importante. Mas aí, o que aconteceu foi que eu fui no como é que chama? Que as pessoas faziam a dieta, e não perdiam. Elas perdiam peso até uma época e depois parava. Ficava num platô e não perdia mais. E aí eu comecei a estudar e falei, as pessoas precisam treinar, né? Precisam fazer atividade física. Para a pessoa perder peso, para acelerar perder peso, precisa ter atividade física. Então, a pessoa lê, você começa a estudar a coisa, você vê, precisa ter atividade física. Sem atividade física, é muito difícil a pessoa. A pessoa fala, 80% nutrição, 20% atividade física. É verdade, a nutrição é mais importante, mas se você não coloca atividade física, a pessoa pode chegar num platô e também você não consegue definição corporal, ganhar massa muscular sem atividade física. Então, eu comecei a ver esse negócio da atividade física e aí foi que eu fui lá para outro evento lá nos Estados Unidos e aí o Eduardo Gonzalez me falou desse negócio do boxe que o Marcel estava fazendo, tal, e não sei o quê. E aí vai e vem. E aí, nisso, a Cláudia Longo também me chamou, me falou, não, esses boxes, cada box vem de 7 mil pontos, você abre 10, aquelas coisas, né?
E aí eu fui, né? Conheci o box do Daniel, e aí fui lá em Datuba, eu falei, meu, eu fui lá, falei, cara, legal isso aqui, né? Eu vou, como é que chama? Eu comecei a treinar no box, né? Aí eu transformei meu corpo, e eu falei, meu, isso aqui é super legal, porque a pessoa tem a atividade física junto com a nutrição, né? E aí eu fui e falei, meu, puta, eu preciso abrir um desse também, cara, que isso é demais, não sei o que, vai, puta, aí vai, grana, aluguel para box. 60 mil reais depois, o box está aberto. E aí a gente começou a trabalhar no box, começou a fazer. E assim, o sistema que a gente criou se chama Sistema de Transformação Corporal. E esse sistema, ele nasceu lá no box. Na verdade, foi lá que a gente desenvolveu todo o protocolo nosso de alimentação, acompanhamento, atividade física, foi lá dentro. Só que o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, a gente começou a fazia 10 mil pontos todo mês, mas o que aconteceu foi que a gente não conseguia duplicar aquilo lá, a gente não conseguia, eu não gosto da palavra duplicar, eu acho mais legal multiplicar, porque a gente fazia cliente e tal, mas fazia supervisor, mas era muito lento e a gente não conseguia ver aqueles caras multiplicando e fazendo aquilo lá acontecer. E foi um dia que eu estava lá na minha casa, né? E isso, cara, desde 2014 até 2000 o box, isso foi até 2018. Foram 4 anos. O cheque estava, tipo assim, numa montanha-russa. Depois que ele chegou lá em cima, era a montanha-russa só para baixo, só caindo todos os anos, mesmo trabalhando para caralho, gastando grana para caralho, investindo, lendo, fazendo o que a gente achava que tinha que ser feito, a gente não via resultado na parte de crescimento. E foi aí num dia, cara, foi num dia de maio. Eu preciso lembrar, eu não lembro que dia que foi. Veio um casal do Rio Grande do Sul, o Nilson e a Renata, eles vieram morar em Campinas para trabalhar no box, né? Não, eles vieram já em fevereiro, mas foi em maio. E aí o Nilson, ele começou a trabalhar com a gente, tudo, e ele me deu um livro que chamava, estava em inglês, ainda não existia em português, chamava Tools of Titans. E esse livro chama Ferramentas de Titãs. É um livro desse tamanho, assim, ó, e ele tem um monte de entrevista com um monte de cara bilionário, cara muito rico. O livro é muito legal, tal. A primeira parte de saúde, a segunda sobre riqueza e a terceira é sabedoria. E aí eu estava lá, e você vai lendo lá os capítulos, você pode ler em que ordem que for. Deixa eu pegar isso. E aí você vai lendo lá o livro, vai vendo, e eu acordava de manhã, né, tinha uma piscina lá em casa, pulava na piscina e dava uma lida lá no livro e tal. E, e aí eu li o livro. Agora, eu queria só falar uma coisa assim, pessoal, nesses 4 anos aí, que foi 4 anos assim, na verdade foram 5, né? Que a gente enfrentou, assim, vamos dizer, uma crise, uma queda no nosso negócio, no nosso cheque. Assim, os resultados não estavam vindo, a gente estava trabalhando para caralho, gastando dinheiro, meu, indo embora, espaço, a gente às vezes, meu, alugava, tinha aqueles. Aí tinha o Ricardo Ramos, me deu uma puta dica sensacional, né? Ele falou assim: meu, quando tem uns caras fechando espaço, você vai lá e compra o espaço do cara e bota um cara seu, já tem 15, pai. Você bota o cara, você compra o espaço, paga a grana, aí você tem que pôr o aluguel no teu nome. Meu, eu tinha uns 10 espaços no meu nome, cara. Foi, meu, tipo, não recomendo isso para ninguém, mas foi porque ele tava bombando, né? Ele tá até saindo dessa live, ele já saiu, para você ter uma ideia. Mas
tava, cara, tudo indo mal, mas nada estava indo bem. Mas eu vou te falar uma coisa que, que não estava indo mal. Assim, a nossa atitude, a minha atitude da Mariana era a melhor possível. Então, sempre era, tipo, no problem, a gente sempre animado, a gente sempre é entusiasmado, sempre aprendendo uma coisa nova. Porque, assim, às vezes eu vejo muito tabulador, tal, que tem uma má atitude. Então, assim, cara, com má atitude, você não vai chegar em lugar nenhum na sua vida. Você pode ter certeza. Porque, assim, apesar, tal, de eu ter, cara, de estar, assim, indo super mal, a minha atitude era muito boa, a atitude da Mariana era muito boa. A gente sempre estava animado, a gente sempre tinha fé que ia chegar lá. Então, eu falo isso, professor, porque assim você não pode se deixar afetar pelos fatores externos. Por exemplo, agora a gente está numa outra realidade, mas eu também não posso me deixar afetar e achar que eu sou o mega fodástico da galáxia. Eu tenho que achar, eu tenho que manter a humildade, eu tenho que manter trabalhando, eu tenho que lembrar o que me trouxe até aqui e sempre voltar para isso, tal. Então, eu só gosto de falar por isso, porque assim, com má atitude, pessoal, não tem como fazer nada. Você não vai chegar em lugar nenhum. Então, primeira coisa é trabalhar isso daí. Eu não sei por que a gente mantinha a boa atitude, tudo vai parecer um desastre, mas a gente mantinha. Eu estava lendo lá o livro, tal, e aí e esse livro falava o seguinte: era um capítulo de um cara chamado Scott Adams. Anota esse nome e compra todos os livros dele que você puder achar. Scott Adams, que é o cara inventor do Dilbert. E ele, assim, o livro dele falava assim, ó, quer dizer, a parte dele no livro era assim, ó, ele falava assim, ó, perdedores têm metas, vencedores têm sistemas. E aí ele explica lá no livro, ele fala assim, meu, não importa você, não, eu quero virar presidente, virar chairman, virar um ator de Hollywood, virar um astronauta, virar um empresário com bilhões de dólares. Ele falou, não importa nada disso de meta, o que for. A única coisa que importa é o que você se concentra no seu dia a dia, é a sua, o seu plano diário, o seu sistema diário que consistentemente você repete todos os dias. Isso é a única coisa que importa. E é através dessa repetição todos os dias você chega e você consegue o que você quiser. Mas você tem que ter um sistema um sistema de operação, alguma coisa diária que você vai se concentrar todos os dias. Isso é a única coisa que importa. A meta, ele falou, não é nada importante. Você vai atingir a meta desde que você tenha um sistema que constantemente, diariamente, você se concentra e vai fazendo aquilo lá todo dia. E ele falou isso, e lá no livro tinha muitas pessoas que falavam disso daí, muita gente que falava dessa palavra, que é consistência. Ele falou, meu, a coisa mais importante para você ter sucesso é consistência. Não tem outra coisa que vai fazer chegar lá do que essa palavra, consistência. Então, o que você faz consistentemente acaba virando aquilo lá. Então, essa foi a primeira coisa que ele falou lá em, 5, 6 páginas. A segunda coisa que ele falou é totalmente diferente da primeira. Ele falou assim, que ele chegou e falou assim, ele falou, ele falou que ele tinha uma amiga e essa amiga era como que eu vou te falar? Essa amiga era de um negócio que lá nos Estados Unidos tem um negócio chamado Mensa ou Mesa, que é assim, são pessoas muito inteligentes, com QI muito alto, que se reúnem, tem tipo uma sociedade. E essa mulher falou assim para ele, olha, se você quer uma coisa muito, né, você vai e escreve essa coisa. Escreve o que você quer 15 vezes por dia e o que vai acontecer? Essa coisa vai se tornar realidade. E ele falou, tá brincando, né? O segredo para cima. Eu não acredito nisso. Ele falou, não, então escreve para você ver. E aí ele foi, né? E ele começou a escrever 15 vezes. Eu quero ser
é um escritor best-seller, número 1 do best-seller do New York Times. Tá? Ele virou tudo que ele escreveu, ele falou, tudo que eu escrevi 15 vezes que eu queria, eu consegui. Eu não sei o que acontece, mas é isso daí. Quer dizer, não tem nada a ver com a primeira. E aí eu falei, meu, eu vou fazer isso. Naquela época, isso foi 2018, mais de 2018, eu não lembro, não esqueço. Né? Naquela época, o Fit Campo tinha acabado de qualificar 100K, mais de 2018. Pode ver se não foi isso daí. E aí eu falei assim, meu, eu vou escrever, eu vou fazer isso. E eu falei, meu, e aí eu comecei a escrever, assim, eu vou qualificar até 100K até dezembro de 2023. E comecei a escrever. Meu, para fazer 10K já era assim, tipo, meu, pensa uma coisa difícil. Tinha que suar sangue e tal, trabalhar, promover, fazer um monte de coisa, meu, para você fazer 10. Imagina fazer 100K, era tipo assim, meu, fora da casinha, né? E aí eu comecei a escrever, escrevi 15 vezes tal. Na hora que eu escrevi a 15ª vez, eu falei assim, meu, mas como que eu vou fazer esse 100K? O que eu vou fazer, né? O nome do livro é Ferramentas de Titãs. Eu falei assim, comecei a escrever. Falei, pô, 100K. E eu já tinha entendido uma coisa. Eu já tinha entendido que, meu, eu já tinha claro na minha cabeça isso, que a única maneira de construir o negócio da Herbalife é através de cliente. Eu falei assim, não existe. Eu falei assim, meu, esquece. Porque eu já tinha gastado 100 mil reais com publicidade tentando vender o negócio. Então, eu sabia que não funcionava ficar saindo atrás de chamar nego para o negócio. Eu já sabia que não funcionava. Já testei, já gastei, já fiz teste. Quando você chama a pessoa direto para o negócio da Herbalife, esquece. Não vai funcionar. Não tem um sistema que vai funcionar desse jeito. Não dá para trabalhar assim, não tem começo, meio e fim. Depois, se der tempo, a gente pode falar sobre o sistema, tal, metodologia, que foram coisas que eu aprendi, que tem que ter um começo, meio e fim. Então, eu sabia que não funcionava. Eu falei, meu, não dá para ser através de recrutamento, tem que ser através de cliente. Tem que ser um negócio focado em cliente, não adianta. Então, eu comecei a fazer conta. E aí, o que acontece? A primeira conta que eu fiz foi assim, para cada, por exemplo, para fazer 100K, quantos pontos são? Vocês sabem? Quantos pontos você precisa fazer nos 3 níveis, 100K? Então, a primeira pergunta é essa. Digita aí quantos pontos vocês acham que são. Não, não é 1 milhão. Não é 1 milhão. Não é 1 milhão de pontos. Esquece. Não é para você falar que você é presidente da Herbalife, não. É para você escrever quantos que você vai virar e quanto você vai virar presidente da Herbalife. Não é para você escrever eu sou. São 2 milhões de pontos. Então, primeira coisa, 2 milhões, tá? Tudo tem que ter métrica, pessoal. Já foi a época que, por exemplo, tudo a gente resolvia levando os caras nos eventos. Acabou, isso aí não existe mais. Costumo falar, o mercado de trouxa está fechado para nós. Esquece, não tem. Esse mercado a gente não tem mais acesso. Não tem mais, cara. Ou a pessoa entra porque quer ou não vai. É 2 milhões de pontos. Beleza, tá. Ponto pra caralho. Então, primeira coisa. Segundo, tá, 2 milhões de pontos. Se eu for falar de cliente, quantos clientes eu preciso para fazer 2 milhões de pontos? Quantos clientes você... Primeira coisa, quantos pontos faz um cliente? Essa é uma outra métrica. Quantos pontos faz um cliente em média? Vocês sabem, não?
Não, pode pôr 100 pontos para fazer a conta redonda. Por exemplo, aqui no Brasil, a média do cliente premium, se eu não me engano, é 90 pontos. Lá nos Estados Unidos, o cliente faz 250 pontos. Na Europa, faz 150 pontos. Então, também mas é 100 pontos. 100 pontos. E aí, cara, eu vou falar uma coisa para vocês, mas assim, aliás, eu devia ter falado isso no começo da reunião. Tudo que eu falar aqui, não acredito em nada que eu estou falando, nada. Por quê? Porque é o meu ponto de vista, eu posso estar errado, eu posso estar falando bobagem, entendeu? Então, o que que acontece? Eu não posso, por exemplo, uma coisa que eu não posso fazer, eu não posso mentir para vocês. Eu tenho que falar a verdade, que eu não consigo. Eu falo a verdade, doa quem doer, tal. Eu não tenho filtro para falar coisa. Segundo, eu sou assim. Segundo, eu posso estar errado, eu posso estar falando bobagem. Então, tudo que eu falar, você duvida. Primeira coisa assim, não, o Henrique falou, tal, o Henrique está falando assim, ó, pode ser bobagem, eu não tenho certeza de nada, nada na sua vida. Então, é o meu ponto de vista. Então, eu posso estar errado. Então, se você falar assim, eu não concordo com você, você pode estar certo. Não é que eu sou o presidente de Ticai e você, às vezes, é um equipe mundial. Você pode estar certo. Sabe por quê? Porque depois eu vou contar a história, cara. Então, tudo o meu ponto de vista. Eu posso estar errado, mas é como eu enxergo a coisa. E quando as pessoas me convidam, você tem o ônus e tem o bônus. O bônus que quer? Eu vou falar. Eu não vou ficar escondendo, eu não vou mentir. Todo mundo fala, a gente tem um sistema. Qualquer pessoa que me liga, eu explico como é que funciona o sistema. Pouca gente me liga, não sei por quê, tem medo, acho que eu sou bravo, tal. Quase ninguém me liga. Mas todo mundo que me liga, eu explico exatamente como é que funciona. Esse é o bônus. O ônus que quer? Que eu vou falar umas coisas que às vezes incomodam as pessoas, porque eu falo o que eu acho, que é a minha opinião. Eu não vou ficar, às vezes, escondendo, porque eu acho que às vezes a verdade é aquela coisa que dói, mas às vezes é que a pessoa precisa ouvir e vai fazer ela mudar, vai fazer ela ter um resultado. Então, só que eu queria fazer esse disclaimer antes. Então, vai lá, 2 milhões de pontos, 100 pontos por cliente. Quantos clientes precisa? 20 mil clientes. Cara, eu falei, caramba, 20 mil clientes, é muito cliente, cara, é demais. E aí, eu falei assim, não, mas vamos fazer por supervisor. Vamos dizer que eu tenha supervisor ativo, que cada supervisor faça 2 mil pontos. Correto? Quantos supervisores fazendo 2 mil pontos eu preciso para fazer 2 milhões de pontos? 100K. Quantos supervisores? Cada um fazendo 2 mil pontos. Quantos supervisores são? São 1.000 supervisores. Eu falei, caramba, 1.000 é muito. 1.000 é demais. 1.000 supervisores. Pô, eu nem conseguia conceber 1.000 supervisores ativos fazendo. Pô, já era difícil fazer o supervisor ativo, fazer 2.500. Aí eu fiz outra coisa. Eu falei assim: não, vou fazer 5.000 pontos. 5.000 pontos. 5.000 pontos dividido por 2 milhões. Então, o cara fazendo 5.000, dá quantos supervisores? Então, não, 400 supervisores fazendo 5.000. Falei, caralho, difícil pra caralho. 400 caras fazendo 5.000, cara. Ter 5 fazendo 5.000 já é difícil. Imagina 400, cara. Muito difícil. Eu falei, vamos fazer 10 mil pontos. Que a gente fazia lá 10 mil pontos no box vários meses. 10 mil pontos. Então, 2 milhões dividido por 10 mil, quantos caras são? São 200. Só que aí eu falei assim, porra, mais 200 é 200 é muito cara fazendo 10 mil pontos. E aí que eu pensei, pô, mas se eu tiver 200 caras fazendo 10 mil, eu não vou fazer, eu não vou fazer
não vou fazer, como é que chama? Eu não vou fazer 2 milhões de pontos, eu vou fazer uns 4, 5 milhões, porque acontece, se eu tiver 200 fazendo 10 mil, eu vou ter uns 400 fazendo 5 mil, vou ter uns 1.000 fazendo 2 mil, então eu não preciso de 200 fazendo, eu não preciso de 200 fazendo 5 mil, 10 mil, eu preciso de uns 50. Se eu tiver 50 cara bom fazendo 10 mil pontos, esses 50 vão gerar os caras fazendo 4 mil, vão gerar os caras fazendo, como é que chama? Fazendo 5 mil. E se eu tiver 50 cara bom, fazendo 10 mil, tal. Então, o que eu pensei? Qual foi o próximo passo do plano? Qual que é? Isso eu já sei, que eu preciso, para fazer 100K, eu preciso 50 caras fazendo 10 mil pontos, correto? Então, teve um que respondeu aqui, criar uma metodologia para fazer supervisor 20K. O que eu preciso criar? Eu preciso ter um sistema para fazer 10K. Eu fazer 10K e ensinar meus caras a fazer 10K. Isso que é importante. Eu preciso ter um sistema assim. E aí, a pergunta é, como fazer 10 mil pontos por mês? Como fazer 10 mil pontos por mês? Era isso que eu falei, tem que ter um sistema para fazer 10 mil pontos por mês. E aí que eu falei, então, a pergunta é, como fazer 10 mil pontos por mês? Essa que é a questão. A gente fazia isso quando eu comecei, lembra? Eu fiz pela internet, né? Eu fazia 2 supervisores. O sistema era simples, leva 10 caras no SPS, faz 2 supervisores, faz 10 mil pontos. Não sei se vocês se lembram dessa época. Então, funcionou. Então, a gente fez 10 mil pontos. Então, eu preciso de um sistema para fazer 10 mil pontos. Então, a pergunta é, como fazer 10 mil pontos, certo? Como fazer 10 mil pontos? Tem que ter uma coisa, um sistema, como que eu vou falar? Para você fazer 10 mil pontos por mês. Então, e como que seria esse sistema? Como que você acha que você faria 10 mil pontos por mês? Entendeu? Escreve aí o que vocês acham, por exemplo. Porque foi engraçado, porque a gente teve uma reunião, a Carlota participou com um cara dos Estados Unidos, um Sherman. Ele, inclusive, é o nosso convidado especial da nossa extravagância aqui do Brasil. E ele falou assim que o que ele era 10, 15K, tal. Ele tem 28 anos na Herbalife, ele é filho do Bill Heron, que é um presidente que já faleceu. E ele falou assim que ele ia nos treinamentos da Herbalife, ele só via os caras do Fit Couple crescendo, tudo gente nova, com mídia social, tal. E aí ele começou a ler, começou a estudar, e mudou o mindset dele. Ele falou, eu preciso ter um sistema para fazer 10 mil pontos por mês. Só que o que acontece? Ele falou, só que eu não consigo trabalhar com mídia social, não é meu negócio. E aí que ele falou, eu tenho que ter um sistema para vender 10 mil pontos no espaço Vida Saudável. Então, eu vou falar para vocês aqui, ó. Então, assim, lembra que eu falei que é baseado em clientes, tá? Então, vou fazer uma pergunta assim. Quantos clientes você precisa fazer por mês para fazer 100 mil, 10 mil pontos? Quantos clientes você acha que precisa fazer? Sendo que cada cliente, em média, faz 100 pontos. Como você vai fazer o cliente depois, isso não importa. Importa eu quero saber quantos clientes você precisa. Na verdade, importa. Depois a gente vai falar por quê. Mas quantos clientes você precisa fazer para fazer? A Carol falou 100 clientes.
Ah, o John falou 100. Vamos lá, peraí. Quem? Ah, 3 por dia, tá. Então, pessoal, deixa eu falar para vocês assim, como é que funciona. Que assim, isso que é uma coisa assim que é muito legal. Vou te falar quantos clientes você precisa fazer novos por mês para você fazer, na minha opinião, os 10.000 pontos. Você precisa fazer uns 30 clientes. Vou explicar por quê. Deixa eu compartilhar minha tela aqui que eu vou explicar. Ó, como que faz os 10.000 pontos por mês? Então, vamos dizer... Então, no primeiro mês, você fez 10... Eu vou te falar por que são 30 clientes. Eu vou pôr aqui, ó, 30 clientes. Mês. Igual 10.000 PVs. Como? No primeiro mês, você vai fazer 3.000 PVs. Correto? Porque esses caras, eles vão fazer os 3.000 pontos, 30 clientes, vezes 100 pontos, 3.000 pontos. No segundo mês, o que vai acontecer? Você fez mais 30, porque você não adianta fazer 30 um mês, você tem que fazer todos os meses. Lembra que eu falei da consistência? Então, são 3.000 dos novos. E aí você vai ter os repetidores, que alguns vão recomprar. Você vai ter mais ou menos uns 1.000, 1.500, vamos dizer uns 1.000 de repetidor, tá? 1.000, 1.500 de repetidor, de cliente antigo. E aí, o que vai acontecer? Se você fez 30 clientes, se você fizer um bom acompanhamento, esses caras terem resultados, se tiver uma plataforma, tal, que o cara faça mesmo, em média, você vai ter 3 novos consultores. Esses consultores, esses 3 novos consultores, em média, você vai ter mais ou menos uns 500 PVs tal, por consultor. Já naquele mês, se você fizer um trabalho de conseguir 5 clientes. Então, só no segundo mês, você vai ter mais ou menos uns 5 a 6.000 PVs. Já no terceiro mês, provavelmente você vai ter os 10.000 PVs. Então, pessoal, aí que vem a coisa. Então, são 30 clientes por mês, você precisa de um cliente barra dia. Um cliente novo todos os dias. Então, o que parece ser muito simples, fazer um cliente novo todos os dias, é, na verdade, extremamente complicado. Por que é complicado? Porque assim, eu comecei, a primeira coisa que eu vi, que eu comecei a perguntar para os meus supervisores, para os meus tabuladores, eu comecei a perguntar para eles, eu comecei a perguntar quantos clientes novos, eu falei assim, meu, não quero saber de cara velho, eu quero saber de novos. Quantos clientes novos de programa, de produto, tal, que você fez nos últimos 30 dias? E aí eu ia no espaço, tomava um shake e perguntava, quantos clientes novos você fez nos últimos 30 dias? Não quero saber de acesso a cliente e tal. E, meu, eu fiz 5, fiz 10. Ah, tá bom, me passa o nome deles. Meu,
era um desastre, desastre total, porque era 1, 2, 0. Não tinha praticamente cliente novo, era muito pouco cliente novo. Então, eu vi que era muito pouco cliente novo. Então, o que eu falei? Então eu preciso ter um plano para a pessoa fazer um cliente novo todos os dias. Como fazer um cliente novo todos os dias? Que parece ser simples, mas não é fácil. Não vou falar para ninguém que é fácil, porque não é fácil fazer um cliente novo por dia. E aí que eu comecei a ver, falar, que para você fazer um cliente novo por dia, aí você vai de trás para frente, porque é muito interessante isso, que a gente sempre tem que começar um plano sempre de trás para frente, nunca quer dizer, de trás para frente, não, desculpa, do final para o começo, e nunca do começo para o final. Qual que é o maior problema das pessoas? As pessoas querem se concentrar no começo, você tem que ir no final, e do final você trazer o plano até o comecinho, para aí você começar da maneira certa. Tá? Então, é, essa é a primeira coisa. Então, como que a gente. Porque, por exemplo, o que, que a gente fazia? A gente fazia, não, vou fazer 2 supervisores, e, cara, esses supervisores vão vender o produto, vão fazer, se vira, joga na parede. Então, por isso que o plano não funcionava, porque se a gente começasse lá do. A gente não tinha, se a gente começasse do final, nunca a gente ia falar para a pessoa começar com 4.000 pontos. É lógico que não vai dar certo. O cara vai comprar os 4.000 pontos e vai ficar preocupado em como fazer para vender e emagrecer. Não dá certo. Porque a gente já tentou, a gente já viu, porque não funciona, simples assim. Se tiver alguém fazendo isso, não tem problema nenhum. É o que eu falei, é a minha opinião, porque a pessoa não vai fazer. Então, como que você faz um cliente novo por dia? O que você tem que fazer? Então, um cliente novo por dia, você tem que fazer a apresentação de vendas, não é? Tem que pegar e apresentar a pasta do Rodriguinho, você tem que ter um método de fazer apresentações. Quantas apresentações você acha que você precisa fazer para vender um programa? Quantas apresentações você precisa fazer para vender um programa? Digita aí. 50, ô louco, umas 15, 10, 5, 3. Então, cada pessoa tem seu número, você tem que saber o seu número, porque 3, o Gabriel Bruna, depende da habilidade, depende do resultado, depende de um monte de coisa, mas depende também do prospecto. Se é um prospecto frio, você vai ter que fazer muita apresentação. Se é um prospecto quente, uma indicação, você vai precisar menos. Mas o que eu percebi? Falei, vamos dizer que você precise fazer 5 apresentações para fazer uma venda. 5. Vocês acham 5 é muito? Fala um número que vocês acham bom. 5, 3, 4, 5, tá bom? 4, 5, tá. 5, tá razoável ou não? Então tá bom, 5. Então, vamos falar assim. Agora, quantas pessoas você precisa falar para marcar para fazer 5? Não, vamos falar que você precisa fazer 5. 5. Só 5. Quanto tempo demora cada apresentação? Mais ou menos quanto tempo? Ah, 30 minutos, tá bom. 30 minutos. 20 minutos, 30 minutos. Tá bom, 30 minutos. Então, a gente vai gastar, vamos dizer, 2 a 3 horas por dia fazendo apresentação de venda para fazer um cliente por dia, correto? Não é isso? Agora, o que acontece?
você vai fazer essa... Ó, pensa que naquela época não tinha pandemia, era espaço de vida saudável, todo mundo trabalhava só no mundo físico, não existia o virtual, era só o físico, não tinha cliente premium, nada, naquela época. O que aconteceu? Eu falei assim, agora, essas apresentações, eu ia fazer no espaço ou eu ia na casa do cliente? Então, se eu fizesse no espaço, dava para fazer, porque eu estava lá, a pessoa aparecia. Agora, imagina se eu tivesse que ir na casa do cara, só com deslocamento eu ia perder mais meia hora, era mais 6 horas. Agora, a segunda pergunta que eu faço assim, para você marcar, olha só, para você marcar 5 pessoas para ir no espaço, quer dizer, para aparecer 5 pessoas no espaço, quantas pessoas você tem que marcar? Que eu falei, eu não vou na casa de ninguém, você tem que vir aqui. Quantas pessoas você tem que marcar para aparecer 5? Me fala. Quem já trabalhou com desafio de 15 dias, essas coisas, tá? No mínimo, você tem que marcar uns 20. Você tem que marcar uns 20 e 30. Para aparecer 4, 5. Exatamente. E aí que foi que eu entendi. Eu falei assim, então eu tenho que gerar praticamente, se eu for fazer 30 caras por dia, vezes 30, são 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Eu tenho que gerar 1.000 pessoas por dia, por mês. Só que eu tenho que gerar 1.000 pessoas por mês perto do meu espaço, num raio ali de 5 quilômetros. Porque eu não tenho... A pessoa tem que vir até mim. Então, que nem fala do Trailpack, pelo amor de Deus, viu? Deixa eu te falar. Então, o que acontece? Eu falei assim, não dá para fazer isso. É impossível, porque eu não tenho como gerar 1.000 pessoas a 5 quilômetros da onde eu estou no espaço. É muito caro o prospecto. Então, o que eu falei? Eu pensei assim, a única maneira de eu fazer esse plano, de fazer um cliente novo por dia, é fazer a coisa à distância. É trabalhar à distância. Porque o preço do meu lead, do meu prospecto vai baixar, eu vou poder vender em tudo quanto é lugar, e a única maneira de eu fazer esse plano é à distância. E aí eu entendi o Fit Camp. Eu entendi na hora. Eu falei, por isso que esses caras são 100K. Eles não ficam vendendo ali na frente do cara. Eles vendem no mundo inteiro. Eles online, eles estão vendendo no mundo inteiro. Eu descobri um sistema de venda à distância. E foi aí que eu falei assim, porra, imagina, eu tinha um box, toda a minha organização tinha espaço, tinha tudo isso. Eu falei assim, eu tenho que criar um sistema de venda à distância, eu tenho que vender esse produto. É a única maneira de fazer os 30 clientes por mês. Não dá para fazer no mundo físico, não dá. Como é que chama? Como é que chama? É impossível. Se alguém conseguir fazer, cara, todos os meses 30, fazendo apresentação ali. Você pode fazer tendo um espaço de vida saudável servindo 100 pessoas. Foi o que o cara fez. Ele falou, lá nos Estados Unidos, o espaço é 5 pontos no acesso. O que ele falou? Eu preciso de 100 caras aqui tomando acesso todo dia, eu faço 10.000 pontos. Esse é o plano do cara lá. Então, foi aí que eu vi naquele dia, em maio, que eu falei, eu tenho que ter um sistema de venda à distância. Não tem jeito. Eu entendi, caiu a ficha na hora. Eu falei, esses caras fazem isso. Não é que eles têm um robô lá na internet que vai atrás. Não, eles têm um sisteminha que eles vão e vendem lá, fazem um cliente por dia à distância. Não é que eles fazem, 1.000 clientes no mês. Não, eles fazem um por dia que eles são consistentes. É um por dia. Então, foi aí que eu vi, que eu falei, tenho que pegar e criar um sistema de venda à distância. E foi isso que a gente fez. E não foi do dia para a noite. Demorou praticamente 8, 9 meses para a gente ter um sistema que funcionasse, que a gente conseguisse fazer a venda à distância. E aí a gente tem basicamente isso. E a gente começou lançou a primeira versão em 1º de setembro, foi na Extravaganza lá de 2018, 1º de setembro de 2018, e a gente começou devagarinho, foi indo,
E, meu, não parou de crescer desde que a gente começou a criar. A gente tem uma filosofia, a gente trabalha, por exemplo, tem umas coisas que a gente, que, 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 que eu digo assim, que são, são coisas, são, por exemplo, muito importantes que a gente tem. Por exemplo, a gente tem uma filosofia a gente tem uma missão, que é ajudar as pessoas a transformar o seu corpo, tornando o mundo um lugar mais feliz e mais saudável, uma pessoa por vez. Então, a gente tem uma filosofia do resultado do cliente. A gente faz um acompanhamento muito bom, a gente tem uma plataforma de acompanhamento muito boa. Todos os nossos coaches, olha só que coisa básica, a gente só recruta pessoas, só faz recrutamento de pessoas que são clientes. A gente não vai atrás de oferecer negócio para ninguém que não é um cliente. Se a pessoa quer trabalhar com a gente porque falou, não, eu vi esse sistema, eu quero trabalhar, a maneira que a pessoa vai começar é como cliente. Ele vai ter que ter um resultado impactante. Isso é muito importante. Então, porque pensa só, olha só, veja só, isso são coisas básicas, né? Mas básicas assim que para a coisa funcionar, né? A primeira coisa assim, o que a gente vende? O que a gente vende? Pelo menos o meu sistema, eu, a Mariana, o que a gente vende? Qual que é o produto que a gente vende? É, o pessoal põe resultado, mas na verdade eu gosto de falar que a gente vende a transformação corporal. A gente vende a pessoa transformar o corpo dela. É um resultado de transformação corporal, muito mais que um resultado de peso. É um resultado de transformação corporal. Isso que a gente vende a transformação corporal. Então, a gente não vende Herbalife. Isso é muito importante, cara. Herbalife é um produto, a gente não vende isso, a gente vende a transformação corporal. Para ele ter transformação corporal, ele tem, nosso método tem que usar uma suplementação, e a melhor que tem, a mais barata, a mais gostosa é da Herbalife. A gente tem isso como princípio. Agora, me fala uma coisa. Como que uma pessoa que está gorda, está obesa, vai vender uma transformação corporal? Meu, é impossível. Não, pode até vender, enrolar um cara ou outro, mas, meu, não tem jeito. A pessoa não consegue ter uma crença falsa. Se ele não transforma o corpo dele, ele não acredita que a outra pessoa vai transformar. É impossível. Pronto, simples assim. Então, a gente vende a transformação corporal. Então, o cliente, o coach, a pessoa tem que ter o corpo transformado, isso é óbvio. Para ele poder ser uma autoridade, pode passar para outras pessoas. A outra coisa que a gente, por exemplo, depois a gente fala, mas, pô, eu quero falar assim do resultado, porque também já está tarde, já falamos 1 hora e meia aqui, depois a gente já pode encerrar, mas o que acontece? A gente começou em setembro de 2018. Cara, meu cheque estava no pior história desde que eu virei presidente, que nunca ficou tão ruim, tá? Eu estava ganhando 30, porque eu tenho que dividir meu cheque lá com a minha mulher e tal. A gente estava ganhando R$ 30.000 por mês. E, meu, esse mês, isso faz setembro, vamos dizer, faz 2020, 19, 2020, faz 2 anos e meio, vamos dizer, 2 anos e meio. Esse mês foi o nosso recorde. Nunca a gente ganhou tanto dinheiro com a Herbalife. Foi o maior resultado que a gente teve. Agora, o que acontece? Foi de um esforço consistente e fazendo cliente todos os meses. E a gente até hoje tenta fazer pelo menos um cliente novo todos os dias. Agora, a gente tem como é que chama? A gente começou. Qual foi as coisas que realmente deram certo? Assim, primeiro, meu, é que nem aquela história do Pedro Lobo, falava, meu, primeiro os 6 passos para recrutamento, depois o Trampec, depois o espaço de lançamento, depois o box. Meu, sabe quantas pessoas da nossa organização antiga vieram para trabalhar com a gente? Vieram 2 só. Ninguém mais veio. Ninguém quis saber.
Esse gaúcho que veio lá do Rio Grande do Sul trabalhar com a gente, que me deu o livro e tal, mês passado ele qualificou o GET 2.500 aqui no Brasil. Ele fez isso. Ele foi um dos mais teimosos. Porque que acontece? A pessoa tem muita bagagem. Pô, eu tinha 25 anos. Então, você pegar e instalar um software novo, falar, meu, não pode... Olha, sabe que a gente não faz? A gente não promove o cara comprar 500 pontos. Não promove o cara comprar 1.000 pontos. Não promove. O que a gente promove? A gente promove, meu, você vai começar a trabalhar com a gente vai te ensinar a fazer clientes, fazer alunos. Porque, porra, se o cara faz lá 5, 10, 15 clientes no primeiro mês, que é fácil de fazer. Eu participei de todas as aulas aqui. O cara vai lá, faz 5, 10 clientes. A gente só trabalha com gente 99% tempo parcial. A gente só trabalha com gente parcial que vai trabalhar a partir de casa. Então, é sempre extra, é maravilhoso, tal. 90% é tudo mulher. Mulher é 100 milhões de vezes melhor que o homem, porque a mulher ela não quer o carro, a Ferrari, a mansão. Ela quer fazer parte de alguma coisa, ela quer ajudar as pessoas, ela quer ser parte de uma comunidade, ela quer, contribuir, ela quer estar numa coisa legal, ela quer trabalhar de casa, ela quer estar perto dos filhos, ela não quer a Ferrari, ela não quer a mansão. Não é isso que traz as pessoas, não é isso. Não é, a gente não fica falando de dinheiro, as pessoas querem fazer parte de alguma coisa maior. Então, quando você cria isso daí, você atrai quem você quiser, porque hoje a gente tem um número, o que é? De cada 10 clientes premium, a gente faz um consultor. De cada 5 consultores, a gente faz um novo supervisor. O supervisor começa, ele tem que aprender a trabalhar, ajudar as pessoas a transformar o corpo. Ele faz os alunos, ele faz lá 20 clientes, ele vira supervisor. No segundo mês, ele já não é, ele já vira um supervisor ativo, ele já faz 1.000, 1.500 pontos. Isso naturalmente. Por quê? Porque ele já sabe fazer como é que é, ele aprendeu a andar de bicicleta, ele vai sozinho. Então, quando você tem uma coisa que demora mais, porque, como eu falei, demora 2 meses para a pessoa, para um seguidor da Mariana querer virar um cliente. Demora 2, 3 meses para um cliente querer virar um coach. Porque não é assim, tu fica, você quer ficar rico, vou ganhar dinheiro, vai. Meu, o cara ele tem que se apaixonar pelo processo. Demora, tem como é que chama? Uma curva de aprendizado, cara. Não adianta você querer acelerar um processo que a pessoa tem que passar por aquilo, ela tem que passar pela transformação, ela tem que sentir aquilo. Sabe que eu acho? Sabe, eu fui num espaço no Equador, eu fui surfar no Equador em janeiro, fui no espaço lá. Você viu, Carlota, o Equador lá no ONU? Você viu os caras lá? Tem, 40K, 30K no Equador. Equador é um país, tem 10 milhões de habitantes, é pobre pra caramba. Sabe quanto custa um shake no Equador? $45. $45. Mais de R$ 200 um shake custava no Equador. Eu fui lá no espaço no Equador. Eu fui no espaço. Aí eu cheguei lá no espaço, cara, eu fui todo dia lá no espaço. Era todo mundo gordinho, uma gordinha, uma mulher simpática, tal. Ela, eu quero um acesso. Aí tomei o shake, o alô e tal. E aí ela falou, me dá o shake. Eu falei, quero tomar o shake. Ela falou, com ou sem proteína? Eu falei, com proteína. A mulher bateu o shake com água natural, shake e proteína. Pensa uma coisa ruim, um gosto ruim pra caramba, tal. E aí eu comecei a ficar lá, tomava o shake, conversava, batia papo. O espaço era horrível, o lugar horrível, não tinha nada, e a gente ficava o dia inteiro. Tinha um espaço academia lá, que era tudo, nas coxas lá atrás, cara. Lá em Montanhitas, lá uma cidadezinha no Equador, eu comecei a ver, falei,
puta, não tem nada a ver com o espaço no Brasil, cara. Porque o que eu percebi? Eu percebi, meu, os caras aqui, eles vendem, não vende, porque eu acho que tudo, assim, não é um problema, né? Eu acho que é como a gente se posiciona, né? Que é lá o espaço? O espaço lá é uma coisa de saúde. O cara, o dono do espaço, ele tinha entrado na Herbalife porque ele, como é que chama? Tinha uma hemorroida. Hemorroida. Sabe o que é uma hemorroida? E ele começou a tomar os produtos e parou a hemorroida dele. Foi, meu, aí eu fiquei louco com isso daqui. E aí eu vi que o cara vai lá no espaço, não vai lá para tomar o shake e tal. Ele vai lá por causa que os caras têm problema de intestino, problema de saúde, cara. O cara vai lá e toma e se sente melhor. Então, o que acontece? É tudo uma questão de dor. A gente trabalha a dor das pessoas. Eu vou falar, qual que é o melhor cliente? A pessoa acima de 40 anos. Por quê? Porque o excesso de peso traz uma série de dor, meu. O cara, meu, não consegue dormir, não tem energia, o intestino não funciona, ele se sente feio, meu, ele está todo fodido por dentro, cara. E você vai lá e fala, meu, eu vou te ajudar, cara. Você transforma a vida da pessoa, mas é a pessoa mais velha. O novo, ele não tem a dor da perda de peso é só estética. Então, estão falando, não, a gente tem que pegar os jovens, tal. Meu, pega os jovens para você, eu só quero o cara com mais de 40 anos, que é quem tem dinheiro também para comprar, porque jovem é tudo duro também. Não posso falar para você trabalhar com jovem, mas eu estou te falando, quanto mais velho, mais dinheiro tem. Quem faz mais ponto é quem trabalha com 50 anos para cima, que é quem tem mais dinheiro. É simples assim. A dor é maior. Ele não quer só perder peso, cara. O corpo dele está horrível. Então, eu vi isso lá quando eu falei, meu, é totalmente diferente. O que virou espaço aqui no Brasil? Na minha opinião, falando, posso estar 100% errado, virou uma coisa, um restaurante. O pessoal não vai lá porque está com uma dor, ele vai lá para comer. Então, o que ele compara? Ele compara o preço do espaço com o delivery, o marmitex. Não existe uma dor envolvida, não existe você resolver um problema, uma dor das pessoas. Então, no México, cara, eu nunca fui para o México, mas quando você mexe com dor, meu amigo, quando você resolve uma dor, as pessoas nunca vão te largar, porque, cara, a dor é foda. Agora, quando não tem dor, é só comer, é só se empanturrar, é isso que mas posso estar errado, porque lá nos Estados Unidos os caras bombam, o espaço gourmet, protein bar. É assim que funciona. Mas o que eu vi? Eu vi lá, eu vi isso, cara. Eu vi as pessoas indo no espaço, não por causa que o shake era gostoso, porque o shake era a coisa mais horrível que eu já tomei na vida, cara. Só que caro, meu, é $1 pra você pôr uma proteína, 5 contos. E Só que os caras iam, mulher fazia 2.500 pontos todo mês. Por quê? Porque ali era uma coisa, cara, tinha aquela foto do intestino, cara, e porra, o mexicano, o sul-americano, eles comem muito aquelas tortilhas, então eles são tudo gordo, tudo intoxicado, então o cara vai lá e limpa tudo. Mas o que a gente faz é isso, a gente traz a pessoa, cuida da pessoa, transforma o corpo e ela, através da transformação, ela quer se tornar um coach e quer passar isso para as pessoas. É isso que faz. Só que a gente faz isso de maneira massiva, de fazer muito, porque se você fazer. É simples a conta. Vamos dizer que você faça. Vamos dizer. Se eu preciso de 10 clientes para fazer um consultor e eu preciso de 5 consultores para fazer um supervisor, quantos clientes eu preciso para fazer um supervisor? Me fala. Quantos clientes? Cinquenta, não é? 50. Se você fizer 5 clientes novos por mês, você vai demorar 10 meses para fazer um supervisor. 10 meses, em média, para fazer um supervisor. Então, você tem que fazer a coisa de maneira massiva. E a gente usa o marketing digital, tudo isso, para criar funil.
Cara, foi muito legal o treinamento do Lyon. Viu, cara? Não sei quem que viu lá o ônus. O treinamento do Lyon foi fantástico, porque ele falou: Meu, você tem que criar uma comunidade, mas a comunidade não vai ficar, você não vai ficar falando, vendendo produto, você aceita todo mundo. Lá você põe conteúdo, lá você põe resultado, e os caras vão vir atrás de você, falando: Meu, eu quero ser cliente, eu quero que você cuide de mim, que você vá atrás. Então, foi demais o ONU. Eu gostei muito dos russos, para mim foi top, o Allen, a Fábio, tudo isso. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu passei ali do tempo meia hora. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, a gente pode ir para as perguntas e respostas. E é isso. E o que a Henrique, gente acho que faz é é só isso. gratidão mesmo, Henrique, porque Ah, você realmente falou o que precisa ser feito mesmo, que a gente tem visto, né, nos treinamentos do ONU mesmo, é tudo baseado em clientes, é clientes com resultado, é trazer clientes novos, é criar uma, é que nem o do Trey, a gente não pode perder a extravagância, né? Acho que ninguém pode perder essa extravagância. Depois que eu assisti o Trey também, eu nem dormi. Hoje também não vou dormir com esse ganho todo seu aí. É muito é, show, muito show. E assim, e o que é legal é que, independente se a pessoa vai ter, através do espaço, através de online, o trabalho que vocês vêm fazendo, tudo, a gente pode realmente fazer a diferença na vida das pessoas e na nossa vida, na vida das nossas famílias, né? Através do quê? Ajudando o maior número de pessoas. Eu lembro isso. sempre do John Peterson, ele falava assim, Carlota, eu falo Carlota porque ele falava para todos, mas eu já levava para mim. Esteja em movimento e tenha todos os dias alguém novo na tua frente. Esteja em movimento e alguém novo na tua frente. Então, não importa. Só que tem que ter foco, né? Se você tem um espaço vida saudável, é que eu sempre falo isso, a tendência é ficar sempre com os mesmos, tem que criar movimento, tem que estar na publicidade, tem que trazer gente para o espaço. E no 10º dia que está lá a pessoa, não importa, tem que ter esse sistema, tem que ter uma esteira, tem que falar sobre o negócio. E é isso que a gente tem visto aí no ONUS, tem que convidar esses clientes para poderem participar. E agora, esse de transformação que você tem é maravilhoso, porque as pessoas, é o que você falou, trabalhou na dor, e a pessoa acaba fazendo o mesmo. Então, quando ela vem como cliente, ela já sabe como que ela chegou até É, vocês, como é que o que ela fez, o que vocês fizeram, qual foi o acompanhamento, e ela vai repetir. exatamente. Ela vai repetir. É, Então, está claro. Então, eu acho que todo mundo aqui na sala tem muita, sabe, esperança, mas colocar em ação, começar já, não ter medo de errar, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai aprendendo. Continuar aqui nas escolas, porque está sendo um show, assim, foi incrível essa semana.